pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá pessoal. Continuando hoje sobre a nossa temática, né Pitico, nesse Sim. mês de setembro, falando sobre demência, mas antes eu vou pedir que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, deixem sugestões, comentários, sempre a participação de vocês, né Pitico? Exatamente. É muito importante. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre cuidando de quem cuidou, cuide-se bem para cuidar melhor. Mas, Pitico, antes de eu te ouvir, eu quero falar uma coisa. Não, a gente vai bater um papo, como a gente sempre faz, né, pessoal? Gente, olha que coisa séria. Sim. Tem um estudo inédito feito pelo nosso Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde aqui do Brasil. Ele foi publicado em setembro do ano passado e foi atualizado agora, dia 5 de junho de 2025. É um relatório nacional sobre demência. E o que ele traz? De acordo com esse estudo, Pitico, Sim. cerca de 8,5% da população com 60 anos ou mais convivem com algum tipo de demência. E o prognóstico, gente, até 2050 é que esse número passe, Pitico, para 5.700.000 pessoas com algum tipo de demência. Por que eu estou trazendo esse dado aqui, Pitico? Para a gente refletir e para quem está com a gente aqui também. Sim. É uma situação muito séria. Seríssimo. Demência, gente, é um problema de saúde pública. Perfeito, é. E quando a gente traz essa questão, cuide-se bem para cuidar melhor, é porque a perspectiva é de que cada vez mais, né, Pitico? Sim. Precisemos de mais pessoas cuidando daquelas que estão com algum diagnóstico de demência ou mesmo que não tenha diagnóstico. Sim. Pessoas que estão com algum tipo de demência, seja numa fase inicial, seja numa fase moderada. Pessoas idosas que moram sozinhas, por exemplo. Sim, né? Independente do tipo de demência ou da fase dessa demência, cada vez mais serão necessários cuidadores e cuidadoras, não é, Pitico? Exatamente. E como, agora eu vou jogar essa bola para você, Pitico, como que a gente pode se cuidar bem, que as pessoas podem se cuidar bem para cuidar ainda melhor desses idosos, dessas pessoas idosas, sejam familiares ou não, que vão precisar cada vez mais de atenção e cuidado. Esse é um desafio muito grande, que inclusive já está acontecendo nas sociedades ocidentais, né? Que é você não ter gente para cuidar de tantas pessoas idosas quanto lá no Japão e nesses países asiáticos. E que é o que está acontecendo aqui no Brasil, como você bem disse, que vai acontecer mais ainda. Então, eu acho que primeiro tem que ter um investimento cada vez maior das instituições de ensino superior, né, dos municípios, dos estados, em oferecer cursos, né, Rose, ou espaço de aprendizagem com essa temática de cuidar de pessoas idosas. A gente mesmo, no dia a dia, somos abordados por alguém da família Sim. pedindo algum cuidador, alguma cuidadora. Então, e essa função ainda não é regulamentada no Brasil, o que precisa ser feito quanto antes também. Agora, você tem um cuidador informal, que é aquele cuidador de casa, da família, que cuida do seu pai, do seu avô, como nós fizemos aqui no nosso ambiente domiciliar, que é o cuidador familiar, e você tem o cuidador formal, que é aquele da área da saúde, da enfermagem, por exemplo, né? Agora, é importante dar esse tema do nosso videocast de hoje, cuide-se bem, para cuidar melhor, porque quem cuida nessa conjuntura que eu falei, precisa de cuidados também, porque tem sua família, tem sua saúde emocional, tem os seus interesses, precisa de continuar vivendo. Então é importante, até por vivência pessoal, né, Rose? Aí você fica à vontade, continua à vontade para ampliar essas nossas dicas, esse nosso papo, de você precisa se cuidar também, às vezes promover um rodízio dentro de casa, para não ficar esse cuidado único e exclusivamente para uma pessoa, o que acontece demais. Às vezes você tem 5, 10 irmãos, mas é uma, e esse cuidado ainda é muito feminino, né? Que cuida, que fica. Normalmente são as mulheres. São as mulheres que cuidam. É preciso que esse cuidado seja desenvolvido, esse cuidador possibilite esses momentos para ter a sua vivência, a sua vida própria, né? É importante que ele cuide da sua saúde, da sua alimentação, com atividade física, o seu sono. Isso que eu ia te falar, né? para a gente dar algumas dicas, né?
nessa direção que você Alguns está colocando. tipos de autocuidado são necessários, né? Sim. Nessa parte física, da alimentação, do sono, porque senão a pessoa acaba que fica numa exaustão enorme e adoece junto também. Que né? quando você traz a questão do Japão, na hora que você falou no Japão, me fez lembrar isso. O quanto é grave esse momento de cuidado lá e o quanto que as pessoas mentalmente, aquelas que cuidam, estão ficando extremamente adoecidas. Muito, e aí às vezes um apoio, né, psicológico do profissional de saúde, da unidade básica de saúde é fundamental. Então esse cuidado, além de ser físico, tem que ser emocional também. Sim. Igual você disse, a pessoa que cuida precisa se permitir descansar, dizer não, cuidar da sua vida. Isso não é egoísmo, isso não é ficar culpado porque está deixando o pai ou a mãe sem cuidados. Não. É preciso criar uma dinâmica familiar, uma combinação e até contratar. Permita, né, a pessoa também ter esses momentos. Ter esses momentos para ela se cuidar. Uma atividade social também, né? E aí, Pitico, só para complementar o que você está colocando, gente, isso é tão sério, porque também tem o caso daquela pessoa que cuida, supondo seja uma filha, uma neta, também achar que ninguém mais pode cuidar. Só ela que sabe. E só cuidar, ela que né? sabe, só ela que acontece. existe no planeta e ela é a única pessoa que vai cuidar da avó, da mãe, da tia. Então também é importante ter esse alerta. Nós precisamos de apoio, todas as pessoas precisam de apoio. Exatamente. Então quem cuida também não deve cuidar sozinho e nem trazer para si, né, essa sobrecarga. E quando o Pitico coloca de compartilhar, é compartilhar mesmo. Precisa ter um momento que outra pessoa fique para você sair, Exatamente. fazer uma compra, ir num cinema, ir num cuidar teatro, da sua vida, ler um livro, ouvir rotina. uma música. Não importa o que a pessoa vai fazer, porque aí também entra o que ela gosta. Mas é preciso ter atividades prazerosas, né, Pitico? E no campo também, como eu falei no início, né, Rosa, pessoal, é ter também assim, uma política pública de cuidados efetiva na cidade, no estado do país, e a gente tem essa documentação já vigente no Brasil, que é a Política Nacional de Cuidados, que é fundamental do ponto de vista público. A cidade também precisa cuidar dos seus moradores, das suas pessoas idosas, né, Rosa? Verdade. Então, não só no ambiente doméstico, interno, ali do lar, mas também a cidade, as instituições, e ter essa formação também de preparação profissional para se cuidar das pessoas idosas. Porque às vezes as pessoas pensam assim, cuidar do idoso é muito fácil, é só dançar, é só divertir, e não é isso. Precisa ter habilidade pessoal, precisa ter conhecimento científico para esse cuidado ser qualificado. Então, gente, é isso, né, Rosa? Esse papo de hoje, cuide-se melhor, cuide-se bem para você cuidar melhor da sua pessoa idosa. Fica a pergunta no final. E você? O que tem feito para cuidar de você hoje? Você se cuida? Diz aí nos seus comentários, nas suas sugestões. Pessoal, Rose, pela atenção de vocês, muito obrigado e até o próximo videocast. Muito obrigado, Pitico, e até lá. Eu que agradeço. Até lá.